Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, e é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicar temas da psicologia como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, faça lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te ter também por lá. Essa semana eu fiquei muito feliz com as pessoas que chegaram lá dizendo: olha, eu te acompanho, olha, eu já ouvi tal episódio teu, olha, eu gosto do material que você disponibiliza. Então, para mim é muito gratificante poder ouvir vocês, poder estar mais pertinho. Afinal, aqui é tão silencioso, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão me escutando. Então, quando eu vejo a foto, quando eu vejo o nome, eu digo: nossa, como é bom ter essa pessoa assim tão pertinho. Aproveitando, você que me escuta com frequência ou que está até escutando pela primeira vez, deixa sua avaliação. Seja quem está escutando pelo Spotify, seja quem está escutando pela Apple ou entre outros canais como o Google, deixa sua avaliação. Me mostra o quanto você está gostando através das estrelinhas que você faz a avaliação. Isso para mim é muito importante e ajuda a divulgar também o meu trabalho para outras pessoas. Então aproveita também e compartilha com as pessoas que você considera especial e podem estar crescendo com você. Afinal, nada melhor do que a gente crescer com as pessoas que amamos também, né? E vai ser muito bom ter você caminhando com pessoas que você ama aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Durante essa semana eu recebi mais uma indicação sobre um episódio para entrar na pauta, e um desses episódios é sobre TDAH. Não vai ser esse que eu vou falar hoje, e esse episódio me deixou muito feliz, assim, em pensar sobre isso e falar sobre isso, porque foi uma realidade que eu vivi no meu relacionamento. Os empecilhos, os problemas, os obstáculos que o TDAH acaba tendo no relacionamento e que muitas vezes é incompreendido. E eu lembro que eu comentei aqui, eu não sei em que episódio, sobre a questão do TDAH, e a pessoa chegou e me pediu para falar sobre isso na relação. Então tenho certeza, eu acredito que o próximo episódio eu já vou trazer essa pauta quente aí. Vou tirar os outros, botar os outros para depois e vou trazer essa pauta quente para a gente poder conversar sobre isso. O episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que eu fui confrontada essa semana. Eu recebi um convite para falar num canal brasileiro no Canadá. E o tema era: o amor é cego. E na hora que eu recebi esse tema, eu disse: nossa, como assim o amor é cego? Mas o amor não é cego. E eu fiquei me questionando, né? Por que as pessoas percebem o amor como algo que é cego? E no decorrer do processo que eu fui montando ali a minha participação, eu fui entendendo as perguntas, eu fui compreendendo que muitas vezes nós confundimos o amor e a paixão. A paixão é cega, com toda certeza. Nós acordamos com o passar do tempo. Mas o amor, ele não é cego. Apenas o amor com dependência emocional, que aí não é amor, é dependência. Então, a grande questão era: o que é o amor? Qual a definição você consegue trazer sobre o amor? É interessante que o amor é algo muito antigo, mas não existe uma definição concreta ainda sobre o amor. E os cientistas estão aí trabalhando para poder chegar a essa conclusão: o que realmente é o amor? Então vamos falar sobre o que sabemos até aqui. Então eu vou trazer para você o que eu sei até aqui sobre o amor, o que a ciência apresenta até aqui sobre o amor. Além disso, não tenho como falar. Agora eu vou trazer aqui uma concepção mais científica, tá? Porque eu acredito que o amor, ele também tem a ver com a nossa história de vida. A forma como você aprende a amar é muito diferente da forma como a pessoa que está ao teu lado aprendeu a amar. Então, o significado de amor para cada pessoa, tirando da área da ciência, ela vai ser diferente. E por isso que é muito importante que a gente entenda qual é o significado de amor para cada pessoa. Porque só é possível amar através da linguagem de amor também do outro, não apenas com a nossa linguagem de amor. O amor é considerado uma emoção. Passou a ser estudado há pouco tempo, se comparado com outros fenômenos como a ansiedade, a depressão
entre outros transtornos. Por isso ainda não existe um consenso sobre o amor. Então, o que é o amor? A ciência ainda não consegue explicar. Sabemos de forma clara a diferença entre a paixão, que é o amor cego, ou a paixão que cega, e o amor. Essa diferença nós sabemos, mas nós não sabemos a definição concreta sobre o amor. Os apaixonados, eles têm um nível químico que é diferente das pessoas que estão amando. Então, não estamos falando aqui apenas de algo que é sentimental, de uma emoção. Estamos falando também de mudanças químicas. Os apaixonados têm os níveis de ocitocina e vasopressina aumentados. Isso explica o apego tão grande que acaba tendo pelaquela pessoa que é o grande amor, que é a grande paixão da sua vida. E a sensação de que essa pessoa ela é única e insubstituível. Quando a pessoa está se distanciando, parece que aquele outro vai morrer. Afinal, quando é que ele vai achar outra pessoa igual a essa? Que é diferente da dependência emocional, porque aí a gente está falando de um período de apaixonamento. Na paixão, a dopamina, hormônio ligado ao sistema de recompensa, também é mais estimulado. A dopamina é aquilo que te faz ter energia para fazer alguma coisa, porque está ganhando ali, você está ganhando alguma coisa, você está sendo recompensado com esse comportamento que você está tendo, com essas emoções, existe uma recompensa aí por trás. Quando você fica longe da pessoa que deseja, existe uma redução da sertralina, o neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Então, a sertralina, ela diminui. Por isso, você tem aquela sensação de tristeza, aquela sensação de mal-estar, aquela sensação de vazio. Afinal, você está longe da pessoa que você admira, que você está apaixonado. A química aí trabalhando em alta. Sabe aquela sensação, essa é a parte que eu mais gosto, sabe aquela sensação de coração palpitando e borboletas no estômago? Eu ouvi recente alguém falar assim, sabe aquela sensação de palpitação, de suor frio, de nó na garganta? Isso não é amor, isso é ansiedade. Mas sabe aquela sensação de coração palpitando e borboletas no estômago? Isso não é amor. Isso nada mais é do que o cortisol, o hormônio do estresse, presente em maior quantidade durante a paixão. Então, quando você está ali apaixonado, quando você está ali envolvido, que sente aquelas borboletas na barriga e o coração palpitando, isso não é amor, isso é estresse. O seu nível de estresse está alto. Você está com o nível de cortisol muito alto no seu corpo. Então, já entende aí, né? Como a paixão mexe com a gente. E o amor? O que é que o amor faz? Não tem essas borboletas no estômago, não tem essa sensação do coração palpitando como se fosse sair pela boca. Ao contrário, o amor ele traz calmaria. Mas o que é realmente o amor? O amor, dizem que é a continuação da novela da paixão, quando os capítulos conseguem se estender. Porque muitos apaixonados, quando a paixão ela começa a ir embora, o amor não aparece. Existe o afastamento. A paixão, ela tem um tempo de duração, então essa química, ela transborda no nosso corpo de 12 meses a 24 meses, quando a paixão se transforma em amor. Então é nesse momento que a paixão ela começa a se transformar em amor, que as coisas começam a mudar aí dentro de você. Por quê? Porque não é mais tão intenso como era antes, não é mais tão frenético como era antes. As coisas começam a ser diferentes, o olhar começa a ser diferente e as coisas elas começam a andar de uma outra forma através de um outro olhar. Quando a paixão se transforma em amor, os recursos cerebrais eles são menores, então quimicamente tudo começa a se regular, as conexões elas são mais sólidas e mais profundas. Então o amor ele cria pontes que te levam a lugares mais profundos. Eu gosto sempre de, quando eu falo de profundeza, de comparar com um mergulho de cilindro. Você vai mergulhando cada vez mais profundo e você vai se encantando com o que está vendo ali. Tem momentos que assusta, mas tem momentos que é encantador.
tem momentos que você percebe realmente o que é. Eu lembro que uma vez eu estava mergulhando de cilindro e estava uma correnteza muito grande. Nessa correnteza eu senti cãibra. E aí eu subi para poder tentar diminuir a cãibra. E quando eu cheguei, a correnteza estava muito forte, eu estava perto das pedras. E eu fui puxando minha perna e dizendo assim, eu preciso voltar para o profundo, porque aqui é arriscado. E eu mergulhei de novo e voltei para a parte mais profunda. O amor é isso. Tem momentos que você sobe para tentar dar uma respirada e você diz assim, não, eu prefiro voltar para a calmaria, eu prefiro voltar para aquele lugar que é o meu porto seguro. Então, quanto mais profundo você mergulha no amor, mais conexão, mais acolhimento, mais aconchego, mais compreensão você vai ter. Claro que tem pessoas que, devido às suas estruturas emocionais, elas não conseguem mergulhar tão profundamente, que é o que a gente explica na terapia dos esquemas, mas que é necessário começar a trabalhar essas questões para que você consiga mergulhar mais profundamente no amor e se permita amar e ser amado de forma profunda. O amor é considerado um sentimento mais maduro e consciente que tende a estabilizar os níveis hormonais e neurais, diminuindo os níveis de estresse. Então você passa a ter uma calmaria nessa relação. Muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo os sentimentos e muitas vezes quando o casal ele toma decisões nesse momento do apaixonamento, ele pode acabar tomando decisões com bases no apaixonamento, que é aquele momento de euforia, e depois ter graves consequências. Não estou dizendo que um casal que decide pelo casamento no período do apaixonamento que a relação vai dar errado. Não estou dizendo isso. Mas talvez enfrente algumas dificuldades. Por quê? Porque é quando esse apaixonamento começa a ir embora que nós começamos a entender quem é o outro realmente. Minha mãe dizia assim, ó, quer saber quem é essa pessoa? Vai começar o junto. Então é quando a paixão vai embora que nós começamos a começar com a outra pessoa. É quando vem o amor. E aí nós estamos ali perto. Em falar em minha mãe, eu vou dar uma pausa aqui no episódio. Amanhã é aniversário dela, dia 29 de abril. Então, para o grande amor da minha vida, feliz aniversário. Te amo demais. E você é o meu maior exemplo. A pausa, agora voltamos para o episódio. Isso porque eu falei dela, a cabeça da pessoa funciona assim. Então, quando a gente pensa aí no amor, o amor ele vai trazer essa calmaria. Mas quando ele ainda não está estabilizado, quando você ainda não consegue trazer essa base, ainda está na parte do apaixonamento e ainda não conhece a pessoa como ela realmente é, porque aquela pessoa está sendo a projeção. A paixão ela traz uma projeção. A pessoa é a projeção do que você deseja. Ela não é realmente quem ela é. E o amor ele começa a tirar esses desvelar aí, né? Trazer essa pessoa para ser quem ela é. Então você começa a ter mais consciência da relação quando o apaixonamento ele está indo embora e você começa a olhar para essa pessoa como ela realmente é. Então que você possa entender a diferença do amor e da paixão, e por isso muitas pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas o início do namoro era tão gostoso, tinha muita química envolvida, por isso que era tão gostoso. Mas eu não estou te dizendo que hoje não precisa ter muita coisa envolvida e ser gostoso. Talvez quimicamente você não tenha os mesmos resultados que a paixão, mas de forma intencional você pode gerar bons momentos, você pode gerar boas conexões e boas lembranças desse momento do apaixonamento. Você pode gerar encontros e reencontros. Então busquem todos os dias trazer esse apaixonamento para a relação de vocês. Busquem todos os dias estarem juntos, escolher pela resolução dos problemas e não um afastamento emocional. Busquem todos os dias olhar para o amor como uma base que é construída através de verdade, através de sinceridade, através de conexão. Entendam que o amor, ele precisa ser calmo, ele precisa ser leve. Esse amor com muito turbilhão, com muitos problemas, não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Então, como construir um amor leve, tranquilo e saudável dentro do seu relacionamento? Entendendo que o amor é um outro estágio e que pode ser construído sim de uma forma diferente. O que eu desejo para você é que você não sinta falta do momento do apaixonamento no seu relacionamento.
porque aquele momento ali estava tudo alterado, mas que você construa momentos que vão marcar a sua história na consciência do amor, com base no amor e com base na escolha. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Um beijo no coração. Peço desculpas aí ter parado o episódio no meio para poder desejar feliz aniversário para minha mãe, mas a minha cabeça funciona desse jeito. É assim que minha cabeça funciona, é assim que faz parte do processo, e aqui é o meu espaço, o nosso espaço, é onde eu me sinto confortável de falar, de ser quem eu sou, e tá tudo bem. Afinal, vocês estão aqui porque vocês entendem um pouquinho quem é Carol. Então fica aqui quem me entende, quem me compreende e quem me aceita como eu sou. Esse é o nosso espaço, é um espaço de transparência, de conexão e de muito amor. Não é à toa que eu sempre gravo o episódio no finalzinho da noite, com muito amor, apesar do cansaço da semana, a voz quase indo embora, mas é com muito amor, com muito cuidado, com muita dedicação e com muito carinho, porque eu sei que de alguma forma eu consigo atravessar algumas vidas, e esse atravessamento, ele consegue também mudar algumas vidas. Então que você possa se permitir escutar, transformar e florescer, não só na sua vida, no seu relacionamento, mas na vida e na relação com outras pessoas. Um beijo no coração, uma linda sexta-feira, e que Papai do Céu abençoe e guarde vocês. E não esquece, aproveita o final de semana, desconecta do celular, conecta com o mozão, fica ali pertinho, desconecta de tudo, grudadinho, amando, porque é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu relacionamento. Isso traz uma energia para começar a semana imensa. Beijos e até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. É muito bom ter você aqui.